de hoje em comemoração ao Dia do Idoso. E esta live nós vamos receber um convidado muito especial, que é o Dr. Danilo. Antes, eu vou chamar aqui a Iraci para ela dar alguns recadinhos e falar com a gente. Vou só passar para dar um recado, hein, Fabíola? Não vou cantar mais, porque eu acho que eu assustei muita gente. Pessoal, nós aqui do City Lions Franca Sobral resolvemos fazer essa live, né, tanto a de música quanto a de ginástica ontem, para o Dia do Idoso não passar em branco, tá? Para poder provar para vocês que nós continuamos assim, ó, cuidando, acreditando e não esquecendo de nenhum de vocês, tá? Os nossos... Olá, tá todo mundo ouvindo? Oi, Fabíola! Olá, doutor Danilo! Tudo bem com vocês aí, minha gente? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E fica muito feliz pela sua participação, que com certeza vai trazer informações importantíssimas para a nossa live. Eu vou começar então a nossa live, primeiro apresentando o nosso convidado. Então, nós estamos aqui recebendo na live do City Lions o Dr. Danilo Vaz Campos Moreira, que é médico, psiquiatra e professor, com mestrado em promoção de saúde. Doutor Danilo, oi. Fala um pouquinho para a gente sobre você, um pouquinho do seu trabalho. É o seguinte, pessoal, aqui, o meu trabalho, eu trabalho com psiquiatria aqui em Franca faz muitos anos, e eu gosto muito de uma área, de um setor que chama promoção de saúde, né? Então, promover saúde é você ajudar a capacitar as pessoas a cuidarem de si mesmas, cuidarem da sua própria saúde mental, da sua própria saúde física e mental, né? Tá dando para ouvir direitinho? Tá dando para ouvir? Pode continuar, doutor. Ok. Sim, pode então, continuar. O objetivo do nosso trabalho, e eu fico muito satisfeito aqui de estar aqui com vocês, e parabéns pelo Lions Club, né, de estar fazendo esse trabalho para a comunidade. Eu vejo que é muito importante informar as pessoas e dar esse espaço aqui para a gente ter um bate-papo, né? Eu acho que a grande riqueza da tecnologia que a gente está tendo agora na pandemia é essa possibilidade da gente estar aqui próximo, apesar de estar distante, né? Mas está todo mundo próximo aqui. E eu acho que o que é interessante agora é um bate-papo mesmo, a gente conversar, uma conversa assim, informal. Eu estou aqui à disposição, querendo compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente sabe, né? Sim, então quem estiver assistindo a gente já sabe que pode deixar as perguntas, escrever as perguntas que o doutor Danilo vai conversar, porque vai ser aberto para uma conversa, né, doutor Danilo? É um bate-papo, é uma troca de... é uma conversa mesmo, né? Eu acho que assim, eu quero estar com vocês aqui, compartilhando informações, compartilhando experiências, né? Esse é o objetivo. Eu vou começar então com a nossa primeira pergunta. Foi observado um aumento de ansiedade e depressão entre os idosos por conta da incerteza e do medo, e principalmente o isolamento nesse período de pandemia. Então, como manter a saúde mental diante dessa situação que nós estamos vivendo para que essa depressão não aumente? É importante a gente pensar o seguinte, você tem um isolamento social, mas não tem um isolamento emocional. Olha que coisa importante. Então, nós temos hoje a tecnologia, né, que está auxiliando as pessoas a se comunicarem, né? Então, durante muitos anos, a gente trabalhou em relação à terceira idade, de você não isolar as pessoas, de estar sempre juntos, né? De estimular a convivência e tal. E durante a pandemia ocorreu o quê? Que a gente teve que recuar com essa orientação. Então, aí aconteceu o isolamento, só que
a gente tem que entender o seguinte, é isolamento social, não emocional. Você pode entrar em contato com as pessoas hoje através das mídias, né? Através das tecnologias que nós temos hoje, né? Tem a internet, tem o Facebook, você tem o WhatsApp, tem um telefone, né? Que você pode ligar para pessoas. Então, assim, é importantíssimo. E quem não conhece tecnologias pode aprender. Eu acho que essa é a grande riqueza, né, do cérebro humano. A gente está sempre aprendendo. Tá? Se aprende uma coisa nova, você vai estimular seu cérebro a se desenvolver mais, a fazer novas conexões, né? Então é importantíssimo, mesmo que você não saiba mexer com o WhatsApp, mexer com o Facebook, pede para o neto ensinar um pouquinho, né? Como é que mexe com isso? Vamos trocar informações, né? Vamos aprender. Agora, o que é importantíssimo? Não se isolar emocionalmente. E dentro da gente, a gente tem uma infinidade de conexões possíveis também. Então, você pode também se conectar com você, com o que você está sentindo, com aquilo que está te incomodando, conversar com os familiares a respeito dessas angústias. A fala é fundamental. Quando você fala aquilo que você está sentindo, o seu corpo ele fica mais tranquilo. Agora, quando você não fala, você acaba adoecendo o próprio corpo, né? Quando guarda, né? Quando não exterioriza você guarda, o que tem. São as doenças psicossomáticas, né? Quando você fica guardando alguma coisa, uma tristeza, uma solidão. Então, falar disso com as pessoas, né? Nem que seja pelo telefone. Quando você fala com alguém aquilo que você está sentindo, aquela tristeza que você está tendo, aquela solidão, né? Isso alivia esse sofrimento. Agora, se a pessoa não fala, aquela tristeza, aquela solidão, aquela ansiedade, ela vai aumentando, e a pessoa pode chegar num ponto que fica doente, né? Falando sobre isso, a solidão, se sentir sozinho, né? A solidão e também a indiferença de alguns familiares, quando o familiar é indiferente, não se preocupa tanto pensando na pessoa idosa. Nessa questão, a solidão e a indiferença, como ela pode afetar o emocional da pessoa idosa? A pior solidão é aquela que a gente faz com a gente mesmo, a gente se desconectar das nossas próprias necessidades, a conexão com a gente mesmo. Essa é a pior solidão que tem. Porque você pode se conectar com você, com aquilo que você está sentindo, com a sua tristeza, com as suas dúvidas, com as suas angústias, ou pode ficar desconectado de você mesmo, né? Não dá atenção para si mesmo. Agora, por parte da família, é fundamental que você tenha o apoio dos familiares, né? Nem que seja pelo telefone, que você converse, que você, hoje com os recursos tecnológicos, né? Que você todo dia tente ligar para o idoso, né? Perguntando como é que ele está. É o que eu falei, isolamento social, mas não isolamento emocional. As emoções, o afeto continua, né? A gente tem as pessoas dentro da gente, do coração. Agora, o pior isolamento é esse. A pessoa começa... Você também pode ser seu amigo. Essa é a questão interessante, né? A gente pode desenvolver conosco, com a gente mesmo, uma relação amorosa, uma relação afetiva. Isso é possível. Então, agora, se você é muito crítico com você mesmo, se você... O que a gente tem que entender é que a pandemia, uma hora vai passar tudo isso, né? Isso é passageiro, a gente está passando por uma fase difícil, toda a sociedade, mas uma hora tudo isso vai passar, né? Então, vamos ter um pouquinho de calma, tentar ter paciência no coração para dar conta, né? De passar pela tempestade. Eu gostei dessa observação que você acabou colocando, que a pessoa mesmo se coloca nessa condição, né? De estar só, de se afastar e se isolar, né? Algumas vezes a própria pessoa que se coloca nessa situação, né? Ela mesma pode estar se isolando dela mesma, né? Esse é o primeiro passo. A primeira relação amorosa que você pode ter é com você mesmo. É uma relação afetiva com você. Se você está sentindo necessidade, está sentindo tristeza, vamos conversar com alguém, vamos tentar ligar também. Agora, por parte da família, é importante nós entendermos o quê? O Brasil hoje tem 28 milhões, né, de pessoas na terceira idade.
A gente entendendo que a terceira idade é a partir dos 60 anos de idade, como a Organização Mundial da Saúde fala, né? Então, essas pessoas, é claro que precisam de um acolhimento maior por parte da sociedade, por parte dos familiares. E, agora, a própria pessoa também, ela também tem que fazer algo para se ajudar. Essa é uma questão importante, né? Quem está na terceira idade precisa do apoio da família, dos amigos. É uma sugestão a gente você participar de grupos, né? Hoje tem grupos no WhatsApp, grupos do Facebook, né? Então você pode, embora distante, tá tendo uma vida muito ativa. Igual nós estamos aqui, distantes, mas estamos aqui. Se conectar, né? Nós estamos conectados, né? Agora, a desconexão consigo mesmo é muito triste, porque a pessoa nega as suas necessidades. Então, nós precisamos também buscar ajuda, não ter essa vergonha de buscar ajuda, de ligar para um neto, de ligar para um filho, né? Importantíssimo isso. Agora, uma outra questão que acabou aparecendo nessa pandemia é a questão da perda. É claro que ela acontece, sempre aconteceu, mas essa visão ficou um pouco mais ampla, né? Nessa questão, assim, como enfrentar o momento de perda de um ente querido e ter forças para superar o luto? Como passar por esse momento da perda, do luto? Fabíola, essa pergunta que você fez é muito importante, ela é muito frequente, né? Porque nós vivemos o quê? Uma sociedade que nega o tempo todo que nós somos mortais, que nega o tempo todo que a vida é finita. E aí, quando você perde uma pessoa amada, quando você perde uma situação que você fica mais limitado por N situações, né? Isso impacta muito grande as pessoas, né? Tem um impacto muito grande. O que é importante entender é assim, a gente tem que se preparar. Tem um livro muito famoso, chama Negação da Morte, do Becker. É um livro, ele é um antropólogo, né, que escreveu sobre esse livro, falando da energia que nós gastamos psiquicamente para negar a morte. Então, quando ela vem, quando ela acontece, e a pandemia está trazendo toda hora a gente vê pessoas morrendo o tempo todo, né, pessoas que a gente conhece. Então, isso é muito impactante porque a gente acaba entrando em contato com a nossa própria finitude, com o fato de que a gente pode morrer, de que as pessoas que a gente ama também podem morrer a qualquer momento. Mas tem um lado o seguinte, é muito triste, entrar em contato com essa tristeza. A tristeza, ela é importante para a nossa saúde mental. A tristeza é diferente da depressão. A tristeza é aquele sentimento. É o que você falou, né, Fabíola? A questão quando você perde alguém que você ama, quando você perde a liberdade, tudo isso gera tristeza. Tristeza é um sentimento natural quando você está vivendo uma situação de perda. Agora, é importantíssimo o quê? Para superar isso. O apoio dos familiares, o apoio de si mesmo, né? Sabendo que isso faz parte da vida, não tem como negar essa realidade. E a vida é assim mesmo, né? Ela tem momentos, né, de glória, tem momentos de decadência. Todos nós passamos por isso. Nós temos que saber, o mundo oriental tem muita sabedoria que fala da transitoriedade da existência, né? Transitoriedade de todas as coisas. E nós vivemos um sistema que nega o tempo todo, sistematicamente, essa nossa realidade. Então, talvez, esse momento da pandemia, das mortes, né, está sendo um momento extremamente traumático para toda a sociedade, para todo mundo. E é um momento também de reflexão, para a gente rever nossos valores, né? Rever que de fato vale a pena. Perceber que a vida é breve, que a vida, nós estamos aqui... Se você pensar em 1940, a média de vida das pessoas era em torno de 45 anos. Né? Então, a partir de 2016, quer dizer, a média de vida passou em torno de 75 anos. Quer dizer, nós tivemos um ganho nesse período fantástico, né? de ganho de vida. Então, chegar na terceira idade é um privilégio muito grande. Quantas pessoas que não morrem antes, né, dos 60 anos? Então, chegar na terceira idade é um grande privilégio. Agora, a morte, de fato, é um dos grandes mistérios da nossa condição humana e que gera uma tristeza muito grande, né, quem fica. Né? E a gente tem que conviver então, com isso, saber valorizar...
Então, de repente, saber valorizar o momento presente, né? Não deixar para depois. Depois... Não, de repente, a gente perde a pessoa vai embora, a gente pensa, nossa, se eu tivesse feito isso, ou se eu não tivesse feito aquilo, mas conseguir perceber o momento agora, né? Que é agora que a gente tem para poder valorizar a pessoa que está com a gente, né? Então, acho que é isso que é importante. Quando você entra em contato com o fato de que é mortal, de que você é mortal, de que as pessoas que você ama são mortais, muda totalmente sua filosofia de vida. Sabe? Mas não é saber aqui na cabeça, é saber no coração. É perceber que a vida é finita, que a vida é curta. Então, quando você fala com um filho, quando você fala com um pai, né? Então, você pode ser o último dia, pode ser o último momento. Então, eu vejo assim, pessoas que ficam bobagem, né? E muitas vezes, quando a pessoa está no leito de morte, ela se arrepende de muita coisa, se arrepende do que falou. Gostaria de falar, por exemplo, para um familiar que gosta, que ama muito aquele familiar. Então, para que economizar, né, o afeto? Para que economizar isso? Fala para a pessoa que você gosta, que ela é importante para você. Eu acho que quando a gente se dá conta da nossa finitude, a gente tem uma relação com a vida muito mais amorosa, porque você sabe que tudo é finito, tudo vai acabar, né? Inclusive a gente vai finito. Então, você tem uma relação, você deixa de economizar palavras, falar da sua emoção, falar daquilo que é bonito, daquilo que vale a pena, né? De falar que você ama para um filho, para um pai, para uma mãe, né? E a gente fica, às vezes, segurando, economizando, medo de falar dessas emoções, né? Eu acho que a pandemia traz isso, traz essa reflexão da nossa condição humana, de finitude, né? A gente estava vivendo assim uma negação da morte sistemática, né? E a pandemia é esse tapa na cara, né? De que a gente é mortal, de que a gente é finito. Está presente. E aí, o que vale a pena? O que vale a pena? Tem um psiquiatra famoso, Viktor Frankl, né, que escreveu o livro, e ele escreveu um livro Em Busca de Sentido, que vai falar justamente da importância de você ter um sentido para a sua existência, você ter um projeto de vida. Que isso, ele viveu nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. É que está falhando um pouquinho, mas eu entendi. Buscar um sentido, é isso? Isso. Ele no campo de concentração, ele viveu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e lá ele percebeu que aquelas pessoas que tinham algum projeto, algum sentido, né, elas conseguiam superar de uma forma muito, muito mais forte todos aqueles obstáculos e conseguiam sobreviver. Ao passo que muitas pessoas que não tinham mais sentido, não tinham mais projetos de vida, muitas vezes tentavam o suicídio, né, se jogavam nas telas, né, de eletricidade. Então, o que é importante na vida? Você ter um sentido, você buscar um projeto de existência, que seja a família, que seja seu trabalho, não? Um projeto de vida que seja singular para você. O que é importante para você na sua existência? Apesar da pandemia, né, porque a gente tem que olhar além do buraco. A gente está num momento agora que parece que não tem fim, né? Que a pandemia não tem fim, mas tudo tem fim. Igual imagina o pessoal que vivia nos campos de concentração, e assim, achavam que aquilo ali era o fim do mundo, né? Que ia acabar ali. Aquelas pessoas que pensavam, não, eu vou sair daqui, vai ter uma outra possibilidade, vou reconstruir minha vida, elas tinham muito mais força para conseguir sair dessa do que aquelas que se entregavam. Então, no momento de pandemia, é a mesma coisa. A gente vai ter que pensar o seguinte, nós vamos atravessar esse momento, é um momento difícil para toda a humanidade, é difícil para todo mundo, mas nós vamos conseguir chegar lá, do outro lado, né? O importante é acreditar, ter fé na vida, fé nas pessoas, né? É um momento agora que... E ter um motivo. Ter um projeto de vida, que seja ele qual for, que seja o projeto. E ter um motivo para continuar, é isso aí. E dê um motivo, isso aí, dá um motivo aí de continuar caminhando, né? Agora, cada um, o ser humano é singular, cada um tem um jeitão de funcionar, você tem que perceber que você é único, não tem ninguém igual a você no planeta, né? Então, buscar aquilo que para você faz sentido.
E talvez, nesse momento agora, a gente vai repensar os nossos valores, né? O que realmente vale a pena. Né? Será que é ficar correndo atrás de um monte de coisa, de objetos? Né? Eu acho que talvez o momento agora vai refletir, é uma reflexão, talvez das relações humanas, né? De você ter mais afeto, de você valorizar mais quando encontrar alguém, valorizar mais a vida. Eu acho que é um momento, assim, valorizar. Nós estamos vivendo agora a questão do aquecimento global, né? O calor danado que está, as queimadas, né? O que será que vale mais? Uma árvore viva ou uma árvore morta? Eu acho que é um momento agora de reflexão, né? Tanto dos nossos valores, né? De valorizar realmente a natureza, perceber que a gente faz parte dessa natureza, né? Acho que é um momento muito rico para a gente poder dar uma virada, sabe? Uma virada. A gente está num país muito rico em termos de riquezas ecológicas, né? Então, valorizar esse país... E repensar as atitudes, né? As atitudes, justamente. Eu acho que... Repensar. É o momento da virada, né? A gente pode pensar que esse momento pode ser o fim, né? Mas você pode pensar que pode ser o começo. Pode ser um novo começo da sua vida pessoal. É importante perceber o seguinte, que independente da idade que você tenha, o cérebro ele está sempre aprendendo coisas novas. Né? Inclusive, tem vários trabalhos mostrando, né, que quando você aprende coisas novas, você vai facilitar o quê? Melhorar suas conexões cerebrais, você vai melhorar o seu funcionamento cerebral. Então, aproveitar o momento, talvez, do isolamento, para aprender uma língua diferente, para aprender coisas diferentes, de repente trabalhar com arte. Né? Você tem N possibilidades de crescimento, de aprendizado. Então, assim, é um momento muito rico para crescimento. Né? Você já até comentou, mas eu quero entrar um pouquinho mais nesse assunto, que é o seguinte, ó, o que fazer quando é identificado um comportamento incomum, no qual a pessoa ela tenta contra a própria vida. Aí, nessa questão, assim, eu vou pensar assim, dos dois pontos de vista. Tanto da pessoa que desiste e pensa no suicídio, e tanto na pessoa que presencia e detecta aquela situação e não sabe como ajudar. Então, vamos pensar assim, a pessoa que pensa em desistir, em suicídio, o que a gente pode falar sobre essa questão? Gente, suicídio é um tema que tem até o Setembro Amarelo, né, que nós passamos aí, que o suicídio ele tem várias causas, né? Geralmente o que está por trás do suicídio é um sofrimento mental muito grande. A pessoa está muito angustiada, ela está muito deprimida. E muitas vezes não é que ela quer morrer, ela quer deixar de sentir aquela dor que ela está tendo. Né? Então ela mata, ela quer matar não é a si mesma, ela quer matar aquele sofrimento, ela quer matar aquela dor. Então nós precisamos, na medida do possível, tentar detectar o mais rápido possível essa pessoa que está sofrendo, que está buscando... Muitas vezes a pessoa se isola, ela pode se isolar, ou ela pode começar a falar até que está pensando em suicídio. Né? Então, buscar uma ajuda, você tentar encaminhar essa pessoa para um profissional, né? Seja um psiquiatra, seja um psicólogo, ter o apoio da família, né? Tentar dar apoio para essa pessoa. Agora, o que a gente não pode é ficar indiferente ao sofrimento, porque o suicídio ele é a ponta do iceberg, né? Mas tem muita coisa que está por trás disso. A pessoa ela já começou num processo de sofrimento e a gente tem que tentar detectar o mais rápido possível. É claro que tem alguns casos que a família não consegue detectar. Né? Nós temos duas pontas muito grandes de suicídio, que são os adolescentes e tem as pessoas idosas, né? Da terceira idade também que tem mais suicídio. Né? São duas pontas. Na adolescência, em função da impulsividade, né? Geralmente o baixo limiar para a frustração, é uma idade que a pessoa muitas vezes não tem recursos psíquicos ainda para lidar com várias frustrações que a vida vai trazendo. E muitas vezes na terceira idade a pessoa está achando que não tem jeito mais, que é o fim de linha, né? que nós temos um índice maior de depressão, né?
de solidão, de angústia, e a pessoa pode achar que não tem saída mais. Mas o que é riquíssimo a gente pensar é o seguinte: a nossa capacidade mental ela é fantástica, a nossa capacidade criativa de achar saídas, de achar alternativas, né? Tem aquele professor Pierre, famoso, que morreu em 2015, ele trabalhou muito na área de ensino, ele falava que nosso cérebro tem a capacidade de mais ou menos 15 mil computadores conectados entre si. Então, nós temos uma capacidade intelectual fantástica, né, de possibilidades. Nós temos um gênio dentro da gente aqui. Só que a gente tem que colocar isso para funcionar, né? A gente tem que buscar ajuda. E na sociedade você tem várias possibilidades, né? Você tem o pessoal da psicologia, tem o pessoal da área médica. O que é muito importante é o apoio da família, o apoio dos amigos. Né? Perceber que a pessoa está num momento de fragilidade e que ela precisa, naquele momento, de ajuda. Seja de uma conversa amiga, de um bate-papo, às vezes ela está precisando desabafar naquele momento. O que a gente não pode é deixar para lá, achar que não é coisa que a gente não tem nada a ver com isso. Nós temos, porque o Brasil, infelizmente, é o 8º país no planeta em caso de suicídio, né? Então, nós temos assim um índice altíssimo. Nós vivemos um país que o nível de ansiedade é um dos maiores do planeta, né? Nós temos praticamente 9% da população que tem ansiedade. E eu acredito que hoje muito mais, né, em função da pandemia. E isso tudo vai acumulando, né? A pessoa pode entrar com um quadro de depressão, ela pode desenvolver uma depressão que se caracteriza por tristeza, desmotivação. Muitas vezes a pessoa acha que não tem mais solução para a vida dela. E essas pessoas precisam de ajuda, sabe? A gente tem que ter essa sensibilidade. Pode ser um amigo, pode ser um filho, pode ser o pai, pode ser o avô, né? A gente ficar atento a isso, de que o suicídio é uma realidade, né? A pessoa ela acha que não tem mais saída para a vida dela. E nós temos que ver o seguinte: você ter saúde mental é você perceber que existem várias possibilidades. A vida, existem N possibilidades. As portas, pode ter fechado uma porta aqui, mas abrem-se outras portas, né? Mas, quando a pessoa perceber que tem outras alternativas. Mas, muitas vezes, a pessoa que está doente mentalmente, ela tem uma depressão, ou que ela está em pânico, né? E ela pode achar que não tem saída. Então, nós precisamos intervir, precisamos ajudar essa pessoa, buscar a ajuda de um profissional, buscar uma ajuda de alguém que possa ajudá-la. Sobre essa questão aí, buscar ajuda, né? Você disse, buscar ajuda. Como a gente saber detectar que a pessoa está precisando, ela está doente emocionalmente e precisa de ajuda de um profissional? Então, como saber que essa pessoa precisa de ajuda de um profissional? E, principalmente, tem muito daquele mito que fala assim: quem vai em psiquiatra ou quem vai em psicólogo é louco. Então, vamos tirar um pouquinho dessa ideia de que como reconhecer que é preciso buscar ajuda de um profissional nessa questão emocional. Então, a primeira coisa é diferenciar que existe a tristeza normal da vida, né? Que quando você perde um familiar, quando você perde um emprego, né? Esse processo agora do isolamento também, a gente fica mais triste, né? É natural. Agora, a depressão é um quadro mais grave. A pessoa ela pode se isolar, ela pode começar a ter atitudes, né? Que colocam em risco a vida dela. Dirigir sem cuidado, ou beber de forma compulsiva, né? E ela pode começar também a expressar, falar que a vida não vale a pena mais, que a vida dela não tem sentido. Então, sabe aquele poliqueixoso, né? Começa a reclamar. Então, esse tipo de pessoa merece a nossa atenção. Às vezes as pessoas não querem ouvir, né? Não querem se importar. E ela vai entrando no processo de isolamento, até chegar num ponto que ela pode achar que não tem outra alternativa a não ser o suicídio. E aí, o que nós precisamos? Estar antenados para perceber as pessoas à nossa volta, né? E você pode perceber isso em você mesmo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estar conectado é conosco mesmo, com a nossa própria pessoa. Como é que estão os seus pensamentos, né? Como é que estão essas emoções?
Você acha que não tem saída mais, você acha que a vida não vale a pena, que você não tem projetos mais para a sua existência, né? Acabou. Né? Então, aí você mesmo pode estar precisando de ajuda. Então, não é vergonha nenhuma hoje você buscar a ajuda de um profissional, seja um psicólogo, seja um médico, clínico geral, seja um psiquiatra. Não é vergonha. Eu acho que assim, buscar ajuda antes que a situação fique pior. Né? Porque você... É igual um carro, né? Ele começa a acionar ali no painel a luz vermelha. Se você não parar o carro e buscar a ajuda do mecânico, pode fundir o motor, não pode fundir o motor? Então, nós precisamos... Começou a acender a luz vermelha do painel. Você começou a ter insônia, começou a ficar irritado, achar que nada vale a pena, não sentir prazer em mais nada. Você precisa buscar uma ajuda nesse momento. O que está acontecendo comigo? Né? E a depressão tem várias causas que precisam ser investigadas. Né? E assim também nós temos a ansiedade, tem o transtorno do pânico e várias outras transtornos mentais. Né? Me veio uma dúvida na questão assim, quando a gente pensa, a pessoa está fazendo tratamento, está tomando remédio, esse remédio ele pode ser interrompido? Existe algum paciente assim meio que rebelde que abandona o tratamento? Ah, não preciso de mais de remédio não e para de tomar o remédio. Os remédios que tratam essa questão emocional, a gente pode interromper e parar de tomar esse remédio? Como que funciona? Então, Fabiola, é sempre importante que você tenha acompanhamento do profissional e nunca interromper a medicação sem orientação médica. Porque muitas vezes o paciente está bem, ele melhorou da depressão e ele interrompe por si só a medicação. E aí ele pode entrar de novo no quadro de depressão. Né? Então, é importantíssimo que tenha um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico. Nós trabalhamos hoje sempre pensando num trabalho multidisciplinar, que tenham várias pessoas envolvidas, né? O psicólogo, o psiquiatra, a terapia ocupacional, você ter atividade física, né? Tudo isso vai ajudar na saúde mental. A alimentação, tanto que é importante se alimentar bem, para você ter saúde mental também. Então, você ter um alimento rico em verduras, né, em frutas, você ter alimentos que tem muita fibra, né, o arroz integral, o pão integral, o peixe também, tudo isso aí vai ajudar o cérebro a funcionar melhor. Né? Então, nós precisamos do quê? A pessoa ela tem que ter essa humildade, que ela precisa da ajuda do profissional. E, uma vez iniciado o tratamento, fazer esse acompanhamento de forma correta. O risco de você interromper o medicamento você pode ter uma abstinência. Quando você interrompe um tratamento, aquele remédio, o corpo acostumou com aquele medicamento, de forma abrupta ele é retirado, a pessoa pode começar a ter tremores, por exemplo, pode começar... Então, é muito importante a ajuda de um profissional para a retirada da medicação. Certo. Agora, então, quais atitudes, você já até mencionou já, mas quais as atitudes que podem ajudar a manter o controle e melhorar a autoestima? Então, a autoestima quer dizer, você ter uma visão mais amorosa consigo mesmo, né? Você conseguir se enxergar de uma forma mais leve, né? Mais suave. A primeira coisa é que todo mundo tem um juiz dentro da sua cabeça, né? Aquele que fica te martelando, né? Te criticando. Então, nós precisamos construir dentro da gente uma relação mais amorosa com a gente mesmo. Isso é uma construção. Você pode ter vindo de uma família, por exemplo, que foi muito rígida, né? que tinha muita cobrança, e aí você internalizou tudo aquilo. Mas é possível. O cérebro ele tem essa neuroplasticidade, né? A gente pode se refazer, ressignificar a vida, rever os nossos valores. A gente tem essa possibilidade de mudança. Eu acho que pensar que a mudança é possível é libertador. Porque você tem uma forma de pensar que pode te encarcerar, te deixar encarcerado, pode te deixar prisioneiro de você mesmo. Daí a necessidade, muitas vezes, a pessoa, sozinha, ela não consegue se libertar de tudo isso, né? De toda essa forma rígida de pensar, de se cobrar. Ela pode buscar a ajuda de um psicólogo, por exemplo, que pode ajudar nessa reconstrução, né? Como se fosse uma reforma. Né? A gente tem que, muitas vezes, passar por uma reforma. Mas
boas amizades podem ajudar. Então, você está um trabalho, por exemplo, no Lions, né, que vocês estão de parabéns, tem vários trabalhos em grupo. Né? O grupo pode ser muito terapêutico. Quando você troca uma ideia, você está pensando de um jeito, de repente você troca uma ideia com alguém e a pessoa fala, não, mas você está se cobrando demais. Né? Então, começa a questionar aquela rigidez interna. Então, isso começa uma mudança. Daí a necessidade da gente se conectar às pessoas, né? Não ficar isolado. Muitas vezes esse isolamento, você acaba tendo um sofrimento muito maior. Ao passo que, à medida que você interage com as pessoas, você vai trocar informações, você vai trocar... É muito rica essa possibilidade da troca, né? De compartilhar com outras pessoas. Agora, a gente tem que estar com o coração aberto, né? Com a cabeça aberta, coração aberto, para pensar o seguinte: a vida é eterna mudança, igual eu falei para vocês. Né? A gente aprende até o último dia de vida. Está sempre aprendendo. Não tem essa, não, eu já tenho determinada idade, eu não vou aprender mais nada. Tem cabeça dura. Né? Eu sou assim. Eu sou assim é um aprisionamento. Então, nós podemos pensar o seguinte: a gente pode mudar, a gente tem essa capacidade. O cérebro é fantástico, é super criativo. Né? Você pode usar a arte para mudança. Né? Uma pessoa começa a pintar, começa a tocar uma música, um instrumento. Estava vendo o grupo de vocês aí com a música, que é fantástica. A música é transformadora, né? Ela traz alegria, ela traz descontração. Então, a gente precisa perceber o seguinte: o nosso cérebro, ele pode mudar as nossas conexões, as nossas crenças. A gente pode ter uma relação mais amorosa com a gente mesmo. Isso é fantástico, isso é libertador. Até já anotei aqui as dicas. No comecinho você falou de ter um sentido para a vida, né? Buscar um sentido, né, para continuar. Também falou Isso. que deu o exemplo do carro. Se tem um problema, buscar ajuda e resolver, né? E Buscar também falou de se reinventar, né? De se reinventar e tirar algo de positivo. Tem como tirar algo de positivo dessa situação da pandemia? Sempre tem a possibilidade de você ter vários pontos de vista diante da mesma situação. Né? Então, você pode ter um ponto de vista catastrófico, achar que é o fim do mundo, que a vida acabou, que não tem mais saída. Esse é um ponto de vista. Mas você pode ter um ponto de vista também de achar que nós estamos passando por uma chance, né, de repensar nossa existência, de nos ressignificar a nossa vida, rever os nossos valores, de passar por uma transformação mesmo. Né? Não só como pessoas, mas também como humanidade, como brasileiros, como pessoal aqui de Franca. Né? O que a gente pode fazer, né, para mudar a nossa cidade, para ser uma cidade que tenha mais qualidade de vida, né? Pensando, por exemplo, na terceira idade. Hoje nós temos a terceira idade, que são 28 milhões, né, de brasileiros, 13% da população brasileira. A gente sabe que a terceira idade está dobrando a cada... Quer dizer, provavelmente lá em 2050 nós vamos ser em torno de 30% da população, né? Acima de... Então nós precisamos construir uma cidade nova, que tenha acolhimento, né, para quem vive mais, para quem tem sabedoria. Pensar que a terceira idade é um privilégio chegar na terceira idade. Você pode pensar, aí que eu estou falando do ponto de vista, né? Você pode ter um ponto de vista, achar, não, é o fim do mundo, agora acabou, né? A vida acabou, mas você pode pensar de uma outra forma. E a forma de pensar faz toda a diferença. Se você pensa muito negativamente, você vai liberar substâncias que vão te deixar meio triste, meio ansioso, né? Agora, se você pensar, a terceira idade é uma oportunidade, é uma belíssima oportunidade de chegar lá. Né? E nós todos temos que nos preparar para chegar na terceira idade. Eu acho que essa é uma questão fantástica. Né? O Brasil sempre teve essa coisa, né? O país da juventude. Está mudando isso. Né? E perceber o seguinte: a terceira idade é uma fonte de sabedoria. Né? As pessoas que estão lá na terceira idade, a experiência que elas têm para compartilhar com os jovens, né? O jovem que está cheio de energia, mas não tem experiência. Então, assim, em várias culturas, o pessoal da terceira idade são idolatrados, né? Porque são pessoas que têm conhecimento, têm experiência de vida.
E a gente pode aprender muito com eles e evitar um monte de cabeçada, né? Assim, de bater a cabeça, né? Como diz o sabedoria popular, né? Então a gente pode trocar, compartilhar com os idosos. E o que é gostoso agora, o jovem também pode ensinar para a pessoa, né, da terceira idade. Então não sabe mexer no celular, não sabe mexer no computador, vamos aprender. Então alguém da família que seja mais amoroso aí com o pessoal né, que não sabe mexer com o computador, não sabe, vamos ensinar. Em função da pandemia e a questão tecnológica também, né? Então, muita gente não tem acesso à informação, não sabe como mexer. Mas é o que eu estou falando para vocês, independente da idade, o nosso cérebro ele é fantástico, ele pode aprender coisas novas. Adaptar. Ele pode se adaptar, ele pode se recriar, se reinventar. Né? Você pode começar, de repente, a aprender a pintar. Oi? E esse é o momento da gente poder aproveitar, ainda mais quando a tecnologia está mais presente com essa situação, né? É o momento da gente aprender a conhecer algo novo, né? Pode. Agora você pode entrar naquele pensamento negativo. Ah, não adianta, minha cabeça não aprende mais nada. E aí você se bloqueia de aprender algo novo. Então, o que eu convido vocês, né, você que está me ouvindo aí, participando, é o seguinte, ó, vamos nos abrir para as oportunidades, nos abrir para o novo, nos reinventar. Né? Eu acho que essa é a grande lição da pandemia. Né? Como é que você quer nascer depois dessa pandemia? Né? Depois desse sofrimento, depois desse... Que pessoa que você quer ser depois disso tudo? Né? Você pode ser diferente. A nossa cidade pode ser uma cidade diferente, né? O nosso país pode ser um país diferente. Valorizando mais a ecologia, valorizando mais as relações, valorizando mais as pessoas. Então, acho que é possível uma transformação. Apesar de todo o sofrimento que a gente está vivendo, é possível acreditar nessa transformação, nesse ressignificar a vida. Bom, agora eu vou passar para as perguntas. Tem alguma pergunta? Opa. Temos perguntas. Tem pergunta, ó. Vou passar aqui. Nós temos algumas perguntas. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Como é que tá? Aqui no meu papelzinho as perguntas que foram perguntadas lá agora durante a live. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, hein? Para a depressão. E está dormindo muito. Ela precisa retornar ao médico? Será que é reação dos medicamentos? O que fazer? Porque sente muita fraqueza e desânimo. Então, antidepressivo, nós temos hoje vários tipos de antidepressivos. Né? Então, o médico, o que ele vai fazendo? Ele vai testar se aquele medicamento vai funcionar para aquela pessoa ou não vai funcionar. Que o medicamento ele é igual um sapato, né? Se você calça 36 e coloca 42, não vai servir. Né? Então, você tem que ajustar o medicamento para aquela pessoa. Muitas vezes, tem necessidade de você trocar o medicamento, ou você pode diminuir a dose também desse medicamento. Então, é fundamental que a pessoa retorne ao seu médico e fale para ele isso, ó, estou dormindo demais. Pode ser um efeito colateral, pode ser que a pessoa esteja tomando uma dose maior do que ela precisa. Entendeu? Certo. Então, a pessoa precisa retornar ao médico para consultar se a dosagem está certa, para falar essa situação. A Elvete também mandou uma pergunta. Como faço para controlar a ansiedade? É a pergunta sim. A ansiedade. Doutor, como que é, doutor? Fala, nossa, como controlar a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é esse estado, né, que todo mundo hoje praticamente está vivendo. Né? Está vivendo um ambiente de ansiedade. A ansiedade, quando você tem uma situação nova, que você não sabe como é que ela vai terminar, o que vai acontecer, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Uma incerteza em todos os aspectos. Só que, o que acontece? Então, a ansiedade ela é saudável. A gente não pode achar que a ansiedade é algo patológico, não é. O que é errado é quando a ansiedade é em excesso e aí deixa a pessoa travada.
Por exemplo, ela pode estar em estado de pânico, ela pode estar numa ansiedade tão grande que ela não consegue nem raciocinar direito. Aí sim, está patológico, precisa talvez do medicamento, precisa de um acompanhamento. Agora, a ansiedade, gente, é importante entender que ela faz parte da condição humana. Então a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Como é que você pode lidar com a ansiedade e diminuir essa ansiedade? Então você tem momentos de brincadeira, igual vocês fizeram aí, vai dançar, vai brincar um pouco. Então a mente, ela dissocia, né? Ela faz uma desconexão das nossas preocupações. Então se você ficar vendo o tempo todo jornal, todas as tragédias humanas, você vai achar que o planeta está acabando, que a humanidade está extinguindo. Então tem hora que você tem que assistir um filme, que você tem que, de repente, escutar uma música, desenhar, né? Fazer um desenho. Quem gosta de pintar, pintar, tocar uma música, tocar um instrumento, bordar. Agora né? Ficar zen, né? Então você tem que ir dosando. Existe uma ansiedade que se ela chegar naquele limite, você explode, né? Igual panela de pressão. Então você tem que ir dosando essa ansiedade. Então, está muito ansioso? Vamos fazer uma coisa legal para relaxar. Então, fazer uma caminhada pode ajudar, fazer um alongamento. Eu comentei aqui também, a atividade física, ela ajuda muito na prevenção até da demência, da melhora, né, da memória. Então, se você associar atividade física, tem momentos de relaxamento, né? Então você bater um papo com um amigo. Agora, se você fica alimentando seu cérebro só de coisa negativa, né, só vendo televisão, é notícia ruim, conversando de coisa ruim, chega uma hora que parece que o mundo vai acabar, que a sua ansiedade vai lá no topo. Então, tem momentos de relaxamento, isso é importantíssimo, né? Tem momentos de tensão e momentos de relaxamento, né? É como uma gangorra, né? Você tem que fazer... Tem momentos que a tensão aumenta, aí você faz uma coisa para baixar a tensão, e vai, né? Agora, ficar só no estado zen, gente, aí tá todo mundo querendo virar planta, né? Planta fica ali, ó, naquele estado, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, a ansiedade, ela é natural de todo ser vivo, né? Dos animais, né? Dos animais, por exemplo, nós somos os animais racionais, então nós temos um sistema de alarme. Geralmente a ansiedade, ela é ocasionada pelo medo. Medo de perder emprego, medo do que vem pela frente. Mas fiquem tranquilos, a ansiedade nos prepara também para você ficar em estado de alerta, né? E não pode haver excesso. Eu não sei se deu para responder um pouquinho aí. E assim, a gente vai ter que administrar. Na verdade, a gente vai ter que aprender a administrar a ansiedade. Ela não vai sumir da nossa existência. Nós podemos administrar. Tem técnicas naturais, igual técnica de relaxamento. Tem uma pergunta também da Justeni Cavaleiro. Doutor, estou tomando clonazepam à noite e não consigo dormir. O que eu faço? Só choro. Então, a insônia, ela atinge mais de 30% da população. Vocês sabiam disso? É muita gente que tem insônia. Então, ela tocou num ponto importante. Agora, o que está causando a insônia? Isso que é importantíssimo entender. Será que é ansiedade? Será que é depressão? Tem que ser investigado. Ela vai ter que procurar o profissional para fazer uma investigação, porque o remédio que ela está tomando é um ansiolítico, ele abate a ansiedade. Mas e se ela tiver com um quadro de depressão, por exemplo? Um quadro mais... Então, precisa ser investigado, né? Talvez usar um outro tipo de medicação. Os medicamentos, você tem uma vida mais fazendo esportes, né? Você fazendo alongamento, fazer uma caminhada. Você, quando você faz atividades assim para relaxar a cabeça, igual eu falei, né? Desenho, a pintura, a arte terapia, né? A arte em geral ajuda muito. Bater papo com os amigos, tudo isso vai ajudar. Porque a insônia, você tem que ir administrando a insônia desde a hora que você acorda. Então, já tentar ter uma vida mais tranquila, desacelerar, né? Agora, se durante o dia você já toma café o dia inteiro, né? Outra coisa, o café, os excitantes, né? Se a pessoa vai tomar café à noite também, não pode, né? A pessoa já está com ansiedade, aí toma um cafezinho. Então tem que ser investigado, tem que passar pela avaliação médica e investigar um pouco mais, né? Mais uma pergunta. A Elma.
Esses medicamentos para depressão causam dependência a ponto da pessoa nunca mais deixá-los? Não, gente, a O depressão... medicamento causa dependência? Não, pensa o seguinte, o medicamento, o antidepressivo, ele é um medicamento que, assim, o que causa mais dependência é o de faixa preta, né? São os benzodiazepínicos, esses causam mais dependência. Agora, os antidepressivos, você não pode parar de tomar de uma vez, como aquele caso que vocês relataram, né? Você tem que parar lentamente com orientação médica. Mas são medicamentos que você vai tomar pelo período que você está em crise. Depois você vai retirar esse medicamento. Percebe que você pode ter um momento, por exemplo, de depressão, que é pontual na sua existência. Mas aí você faz o tratamento, melhora e tira a medicação. Com orientação médica, orientação do profissional. Né? Deu para entender a importância assim, de você usar o medicamento por um período, né, de tempo? É o medicamento, né? Não vai ser para a vida inteira, né, esse medicamento. Isso. Mais uma vez precisa agora, claro, com o médico, né? E seguir a prescrição agora, cada dele. caso, o que é importante entender é o seguinte, como eu falei para vocês no começo da entrevista, nós somos singulares, seres únicos, né? Não tem ninguém igual a você. Você é a única nesse planeta, né? Então, o médico ele vai ter que pensar no paciente de forma singular. Ele tem um corpo, tem um fígado, tem a cabeça, a forma de pensar, a família, que é única. Então, um medicamento que para um paciente pode deixar ele dopado, para outro paciente pode parecer que é água, né? Não funciona. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é um universo. Daí a necessidade de você ter um acompanhamento, né? Ter um segmento. Porque o médico ele vai iniciar um tratamento, mas pode ser que aquele remédio não funcione. Pode ser que você precise aumentar a dose do medicamento. Então, cada caso é um caso. Eu gosto de pensar o seguinte, em medicina atual, a gente pensa no ser humano como biopsicossocial. Ele tem uma complexidade, né? Nós somos seres muito complexos. Então, você tem um cérebro que está imerso num corpo, e esse corpo está imerso no social. Né? Nós temos assim, uma forma de pensar, uma forma de se relacionar, e tudo isso vai afetar o nosso psique, vai afetar o nosso corpo. Até que a pandemia afetou a vida de todo mundo. Todo mundo foi afetado pela pandemia. Né? Certo. Muitos elogios, doutor. Todas as perguntas. Opa, deixa eu ver se tem mais. Tem muito elogio, sabe? Falou que a live tá excelente e assim, ó, ninguém arredou o pé da live não, viu? Ei, que beleza! Ficou bonitinho, só aumentando. O assunto foi... É importante, eu acho que é muito gostoso a gente poder compartilhar, né? A gente está aqui, eu estou aqui como alguém que quer compartilhar um pouco do que eu sei com vocês, né? E aprender com vocês também. Eu acho que o gostoso da vida é isso, essa troca, né? É uma troca, a gente está sempre aprendendo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Parabéns. Então, já vou encerrando e o sorteio fica depois, né? Bom, então, doutor, eu quero agradecer. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Dizer os seus contatos, falar pra gente como que a gente te encontra? Eu gostaria do seguinte, eu gosto muito de trabalhar da forma, assim, de estar ajudando as pessoas do ponto de vista de promoção de saúde, que é esse trabalho que a gente está fazendo aqui. E eu queria, assim, só para finalizar, falar da importância de vocês pensar em você de uma forma biopsicossocial. Então, cuidar do seu corpo, tendo uma boa alimentação, comendo frutas, comendo verduras, né? Na medida do possível, o peixe, né, muito saudável também, cereais integrais, né, o pão integral, o arroz integral, tudo isso vai ajudar a fortificar também o seu cérebro, fortificar o seu corpo, principalmente nesse momento de pandemia. A atividade física também é fundamental, você pensar que o nosso corpo precisa de movimento, né? Nós somos animais, né? Animais racionais, então a gente não pode ficar sentado o tempo todo. Então, movimentos leves, né? Se você está na terceira idade,
fazer movimentos leves, tentar fazer uma caminhada, fazer atividade física, né? Sempre com orientação do seu cardiologista, né? Até que ponto você pode, até onde você pode ir ou não, mas movimentar o próprio corpo. Isso é importantíssimo. Alongamento, leves, né? De forma nunca precipitado, né? Tudo com aquecimento, com cuidado. A atividade intelectual também é fundamental. Você está sempre aprendendo coisas novas, né? Novos conhecimentos. Aprender um idioma diferente, está provado que você aprender uma língua diferente ajuda muito a sua cognição. Fazer cálculos. Faz cálculo de cabeça, né? Você vai fazer um cálculo lá, faz no lápis. Evitar de usar muita calculadora, evitar de usar muito... porque assim, nós estamos terceirizando, né, o nosso funcionamento cerebral, às vezes, para o celular, né, para a calculadora. Então, nós precisamos estar exercitando a nossa mente também, não deixar de exercitar. E a vida emocional, você ter contatos, você ter um leque, né, de relacionamentos, né, de amizades, né, com a família, não se isolar, evitar o isolamento. Nós estamos no isolamento social, mas não no isolamento emocional. Então, poder falar aquilo que você está sentindo, poder ligar para os amigos, poder entrar em contato pelo WhatsApp. Se você não sabe utilizar determinadas mídias, pode utilizar. Você pode aprender isso. É aquilo que eu falei no começo. Não coloque o não vou aprender mais, não posso, não sei. Você sabe, você tem um cérebro aí fantástico na sua cabeça. Só que não vem com manual de instrução. Então, a gente está aqui para ajudar, né, vocês a utilizarem, a aprender, a acreditar que é possível aprender. Técnicas de relaxamento também você pode usar, ajudam a diminuir a ansiedade. Então, o que é importantíssimo? É você utilizar o máximo, né, de recursos possíveis para o seu crescimento, para a sua saúde física e emocional, né, pensando nesse todo. E tem o meu Instagram, né, se o pessoal quiser. De vez em quando a gente passa alguma informação no Instagram. É Dr. Danilo Vaz. Então, se alguém quiser entrar lá, está aberto aí à disposição. Eu agradeço muito o convite de ter participado com vocês. Estou à disposição para estar ajudando. Eu acho assim, o trabalho de vocês do Lions Club é fantástico. Vocês estão de parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, que vocês estão ajudando a promover, né, a saúde física, emocional, essa rede de amizades, né, que vocês têm. É importantíssimo isso. Então, eu fico muito grato aí pelo convite. E o que eu gostaria de falar para todo mundo, tenham fé. Fé em vocês, fé na vida, fé na amizade, fé que é possível passar essa fase difícil e que a gente vai chegar do outro lado com outra cabeça, com outra maturidade, que a gente vai nascer de uma forma diferente. Acho que é assim, importantíssimo hoje a gente valorizar a nossa saúde física, emocional, valorizar as pessoas que estão à nossa volta, valorizar a nossa ecologia, né? E que sem um planeta, né, que tem saúde, que tem vida, né? Uma árvore tem que valer muito mais viva do que morta. Não tem? Então, acho que a gente tem que mudar esses valores, né? Que quem realmente vale a pena. Então, eu acredito nisso, que a gente vai poder renascer de uma forma muito mais amorosa, de uma forma muito mais criativa, e que você pode aproveitar esse período de isolamento para se reinventar. Aproveita essa oportunidade de se reinventar, de nascer de novo, né? de criar uma nova forma de pensar, uma nova forma de encarar a vida, de se relacionar com as pessoas. E eu fico muito grato aqui pelo convite, viu, Fabíola, de vocês aí. E agradeço todo mundo que participou aqui da live, que mandou a sua pergunta. Minha gratidão aí. E desejo para todos aí muita paz. Um abraço. Muito obrigada por ter trazido essas informações. Obrigada, Danilo. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Por ter sido essa simpatia, obrigado. O tempo, essa pessoa maravilhosa que o senhor é. E ó, não ficou só nesse não, viu? Vai ter mais convites por aí. Pode ficar no stand-by aí, que daqui a pouco você chama no senhor de novo, daqui uns dias. A gente não perde contato, não. É um prazer. É um prazer. Um abraço. Tchau, minha gente. Fico...
Tchau. Até!